Hoje não, já há mais de 20 anos, deu-se nome a uma ansiedade, né, a ansiedade paroxística episódica, que é chamada de síndrome do pânico. Um transtorno de pânico, né, onde você tem uma ansiedade exagerada, medo, mal-estar, acometimentos de estresse. Do nada você está ali na rua, de repente está no ponto de ônibus, você está no metrô, você está dentro de um carro dirigindo, você tem que parar porque você está sendo acometido por uma ansiedade paroxística episódica, que é chamado de síndrome de TAG. Não, a TAG é transtorno de ansiedade generalizada, é uma outra, parece que é igual, mas não é, tá? Outra classificação. Então nós temos esse evento que pode nos parar aí por 10 até 30 minutos, dependendo da pessoa. Se isso for apesar de ser uma ansiedade episódica, né, de ser um transtorno de pânico episódico, mas conforme vai repetindo, pode inclusive fazer com que isso dure mais do que 10 minutos. E muitas pessoas vão parar no hospital, e lá vai fazer o quê? O médico vai te dar, ou a enfermeira, ou seja, quem estiver lá vai te consultar, vai te dar um ansiolítico, ou um sublingual ou na veia. E é complicado. Eu já fui parar numa emergência, porque meu batimento, eu suava frio, estava branco, batimento cardíaco, mas depois fui ver que era não uma síndrome do pânico, mas foi uma crise de ansiedade, né? Que nós temos. Então você tem crise de ansiedade, você tem TAG e você tem síndrome do pânico. O que acontece é que nós estamos vivendo um momento tão difícil, momentos tão complicados, de tanta cobrança, de tanto medo, de tantas incertezas, de tantas decepções, de tantas angústias. Então o que acontece? Você acaba que isso aqui não se pega, isso daqui não é questão de contágio viral. Isso aqui, na verdade, é um contágio psíquico, é um contágio da sociedade. Uma sociedade doente transmite doenças psíquicas. Não é isso? O medo, a violência, o desemprego, os descontroles políticos sociais, as decepções com nossos ícones, nossos heróis evangélicos, heróis políticos, heróis do esporte, heróis da mídia. Então, heróis pessoais, como pai e mãe, fazem com que, infelizmente, a nossa vida tem uma dificuldade muito grande de se manter em equilíbrio. E quando a gente tem essa dificuldade, vou usar aqui de novo o slide semana passada, de ontem, até para a gente entender, nós vamos ver que a falta de equilíbrio da nossa vida, equilíbrio inclusive energético, equilíbrio de alma, equilíbrio de vida, faz com que, inclusive, tenhamos o quê? A aproximação de seres espirituais, espíritos malignos que se aproximam de nós, e vai piorando mais ainda. Eles vão criando, porque para eles é importante que estejamos assim, para eles é importante que nós tenhamos essa vida desregulada, é importante que nós tenhamos uma vida assim, bem fora de um padrão, de um equilíbrio, e nós aí comemos mal, dormimos mal, trabalhamos muito, nos estressamos muito, cansamos muito, ficamos alienados dentro de um conceito de WhatsApp, de Facebook, de rede social. Quando você vê, você está num buraco, você está dentro de uma cisterna pior que a de José, pior que a de Jeremias. E agora, como é que fica? Aí você tem pastores que se suicidam ainda, mulheres de pastores que estão em depressão profunda, pastores em depressão, ministros, né, na casa de Deus, não só pastores. Estou falando pastor porque é uma das profissões que pagam caro, pagam alto preço por isso. Vocês podem pensar que não. É que eu sempre falo assim, no futebol nem todo mundo é Neymar, ninguém é como Neymar. Na igreja nem todo mundo é Silas Malafaia ou qualquer outro pastor e nem ganha como eles. Então você tem que entender que às vezes um pastor que não é conhecido, ele adoece muito mais pela dificuldade de lidar com a pressão que a igreja tem sobre ele, sobre muitas coisas, e por muitos deles só viverem. Eu dou graças a Deus que hoje eu não dependo da igreja para viver, mas já dependi, e eu sei o que é você chegar no final do mês
e o que você ganha não ser o suficiente para a tua vida, por mais que você tenha uma vida simples, e cobranças e ataques espirituais, e família, e gente em cima, e todo mundo cobrando, e gente falando mal, e gente apedrejando. Eu não estou aqui para passar pano para pastor, não. Eu sei que tem pastores e pastores, mas estou dizendo que é difícil, a esposa cobra, plano de saúde, filhos. Então, gente, tem que tomar cuidado, não generalize, não pense que todos os pastores têm uma vida muito boa, e que todos eles ganham dinheirão, que tem casa de praia, que viajam, que passeiam a hora que quer. Não, muitos deles vivem só disso, trabalham, oram, e tem uma vida muito, sabe, e tem uma vida muito apertada, e muitos membros, e hoje em dia a gente está vivendo uma relação muito ruim de liderança e membresia. Está acontecendo um fenômeno hoje, só abrir um parênteses aqui, estou falando como pastor agora, está havendo um fenômeno na igreja que vocês talvez não estejam notando, mas os pastores estão se blindando contra as ovelhas. Que isso, pastor? Era para o pastor ter o cheiro da ovelha, mas as ovelhas se tornaram tão violentas, as ovelhas aprenderam, não sei com que elas aprenderam, que a ovelha é dócil, mas as ovelhas aprenderam com bode ou com lobo. Às vezes elas dão chifrada, às vezes elas mordem, mas a ovelha não tem chifre. Sim, mas tem testa, e dá testada, e é rebelde, e às vezes quer morder, não tem canino do lobo, mas morde. Então entenda, está fazendo coisas que não é da sua natureza, e aí o pastor é obrigado a fazer, a bater. Quando ele bate, as outras ovelhas também ficam com raiva, porque ele acabou de bater. Só que o papel do pastor, quando eu falo bater, gente, no sentido, né, figurado, né, no sentido não da violência, e aí vai ficando essa guerra dentro da igreja, sabe? Aí fica essa guerrinha dentro da igreja, principalmente igrejas históricas, pastores contra ovelhas, é o que tem acontecido. Lideranças que não são pastores dentro da igreja se levantando contra os pastores. Pastores, por outro lado, também não tendo maturidade, fazendo o jogo, né? criando uma situação de muita dificuldade com as ovelhas. E aí fica muito difícil, né? A gente tem uma igreja hoje que, infelizmente, vai tornando as pessoas extremamente adoecidas, vai tornando os pastores arredios, irritadiços, mandões, porque eles acabam vendo que se eles não mandarem, alguém vai mandar nele. Aí você pega também gente desconfiada, gente que diz que não vai dar mais dízimo porque eu não sei o que está fazendo com dinheiro. A igreja tem primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, tem secretário, tem conselho, mas a pessoa diz que é porque ela quer punir o pastor não dando dízimo, como se a igreja dependesse dela ou do pastor para viver. Então isso tem acontecido muito. Eu não estou aqui criticando a ovelha e defendendo o pastor, só estou dizendo o que está acontecendo com a profissão, com a figura pastoral. Eu sei que tem pastores e pastores, assim como tem ovelhas e ovelhas, líderes e líderes, presbíteros e presbíteros, diáconos e diáconos, e a gente não está generalizando aqui, tá bom, gente? Infelizmente, isso acontece no nosso meio, não está havendo uma equalização. Mas por onde passar isso? A gente fala, não, vamos orar, vamos falar com Deus. Gente, vamos orar, vamos falar com Deus. Mas muitas coisas precisam ser tratadas de forma humana. Eu não quero humanizar a igreja quando a igreja ela é espiritual. Eu não quero de forma alguma tirar o cunho espiritual da igreja para que ela seja totalmente humana. Não, não é isso. Eu só quero que a gente entenda e nos lembremos que somos humanos e espirituais. Assim como Jesus era 100% homem, 100% Deus, nós somos humanos e espirituais. Aquilo que é espiritual a gente discerne de forma espiritual, mas aquilo que é humano, como é que a gente vai fazer?